Eu estava vendo os stories da Gabriela Prioli. Muito bons, aliás. Ficou desacostumada, né? Parece que quando a mulher vai falar disso, precisa fazer bagunça. E ela falando super sensata ali, racional e tal. Essa pode ser a última vez que você fala de política na internet. Ué? Seu insolente! Lembrando a todos que agora vivemos num momento muito importante do país. E eu conto com o apoio de todos vocês. Tornando-se membros do canal por apenas R$ 7,99 no plano Patriotinha, você consegue acesso às aulas que eu vou começar a dar a partir de agora dessa semana sobre justamente o meu mestrado em Ciências Sociais. A ideia é que o conteúdo produzido seja útil para você passar em faculdade, passar em concurso, em escola. Eu vou mostrar para vocês os mitos de esquerda, os mitos de direita. Vou ajudar você a navegar por essa bagunça. Vocês ficam com a impressão de que é uma total várzea. Não é uma total várzea. Só que você tem que ter lido muito para você saber distinguir fácil. Então, menos emoção e mais razão no próximo... Não, depois da vinheta. Gente, eu tenho alguns minutinhos aqui, eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma mais fácil, pra ver se vocês entendem o que eu escrevi nos stories anteriores. Vamos ver o clipe pra vocês verem que ato hediondo. Tá, qual é o objetivo do feminismo? A igualdade? É, em teoria. Certo, e o que tá desigual? Qual o direito que eu não tenho? Você tem mais direitos, você tem? na minha opinião. Exatamente. É aí que tá o ponto. Tá entendendo? E aí as feministas falam: ai, mas nós não somos o sexo frágil, tá? Se você não é o sexo frágil, então por que tem que ter uma lei do feminicídio? E aí galera, Platinho aqui, videozinho rápido. Meu nome é Rodrigo Ferrari, se você não me conhece, eu sou bacharel em Filosofia e mestre em Sociologia pela PUC de São Paulo. Portanto, eu tenho lugar de falos aqui. E a Yu é minha brother. Se vocês conhecessem ela de verdade, vocês saberiam o absurdo que vocês estão falando. A Yu é um amor de pessoa. Mas eu sei por que tem lei do feminicídio e é Estado neoliberal. Eu estudei isso daí. Os caras não gostam. Eu tenho um vídeo sobre isso. A mulher brasileira, por exemplo, tem uma vantagem previdenciária de 13 anos. A mulher brasileira se aposenta 5 anos antes que os homens e a expectativa de vida masculina é menor que a feminina. Então, os homens, no geral, com a sua contribuição para o PIB e com a sua contribuição social de imposto de trabalho, os homens pagam todo o INSS, ou seja, toda a aposentadoria dos homens, 100% da aposentadoria masculina, mais 40% da aposentadoria feminina. Porque as mulheres trabalham 5 anos menos e morrem depois. Então existe aqui uma vantagem previdenciária evidente. E eu sei que alguns de vocês ficam muito frustrados porque vocês esperam que eu faça o discurso que vocês querem que eu faça e que vai satisfazê-los de alguma maneira, mas eu não posso deixar pra trás a minha coerência e não mostrar pra vocês o que é. Eu não tô dizendo pra vocês que vocês precisem concordar e nem que vocês não possam se indignar. Só tô falando pra vocês direcionarem direitinho a crítica. Só isso. Sem falar dessa questão, que é a da proporção entre os sexos, da razão sexual, ou mais precisamente a razão sexual operacional, que é o que eu vou explicar. Sem falar disso, não dá pra entender nenhum desses problemas. Diminui o número de fêmeas, os machos brigam mais entre si e aumenta a violência entre eles. Porque o nível de violência interna da população masculina começa a se elevar a ponto de começar a afetar a própria população feminina, toda a população por causa disso. E aí pode literalmente extinguir a população. E aí tem uma Mormon que fez umas pesquisas muito boas para o exército americano, porque... E é esse o meu ponto. O exército americano já está pesquisando questão da razão sexual operacional, porque na África e no Oriente Médio você consegue observar claramente tendência de guerra civil. E além da questão da guerra civil, as organizações terroristas conseguem recrutar muito fácil em lugares que tem falta de mulher. O fato é que privilegiar a sobrevivência das mulheres é objetivamente a melhor forma de garantir a sobrevivência dos homens. Porque quando um homem morre, estatisticamente diminui a chance de violência contra homem. E quanto mais morre mulher, mais aumenta a violência de homem contra homem. E aí é o grande problema econômico envolvido aqui. Tem um artigo muito interessante de uns caras na China mostrando como que o crescimento econômico da China nas décadas aí, ela teve uma relação enorme com falta de mulher. Porque tem uma proporção boa em que falta mulher, que os homens trabalham mais, que isso aumenta o número de gasto de cartão de crédito. Tem um monte de estatísticas que os caras encontraram. Mas como fazer pros humanos essa história da razão operacional sexual? Esse é o último ponto que precisa ser esclarecido. Pensa que assim, num contexto em que só o homem trabalha e a mulher é dona de casa, os homens podem casar com mulheres de classe social abaixo. Hoje isso é cada vez mais inviável. Se os dois têm que contribuir igualmente, e mais... Porque o cenário é meio que o seguinte, e eu sinto que isso é meio de propósito. Para as mulheres com grana e com diplomas,
é bom que seja o mais igualitário possível, que as mulheres sejam o mais pentelhas possível com relação a isso, porque assim, por que você vai querer uma dona de casa se ela vai ser uma feminista chata e ficar te pentelhando com todas as coisas de igualdade? Se ela vai ser assim, então que divida conta comigo. E aí, as pobres que se danem. Então, esse é o tipo de coisa que mexe com a razão operacional. Gente rica casa com gente rica, gente pobre casa com gente pobre. É isso. O nível da sua faculdade é o nível da faculdade do seu marido também. Nos Estados Unidos falam bastante sobre isso, sobre como as faculdades hoje, elas são um mercado matrimonial. Sobre como isso, assim, estatisticamente falando, se a mulher quiser ter um bom marido, a melhor coisa que ela faz é entrar numa boa faculdade. Se você aumenta o número de mulheres na classe alta, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso que eu tô falando, o que acontece com os peixes no laguinho e tudo mais. Isso altera o comportamento dos homens de forma que eles ficam mais violentos e de forma que eles não ficam com a mesma mulher. E não é que, tipo, um cara falou, tá sobrando mulher, eu vou fazer isso. Não, é só que você olha de longe e isso está acontecendo. Esse padrão. Mas é isso aí, galera. Falou, valeu por assistir, inscrevam-se e tudo mais, e falou. A Valerie Hudson, que eu saiba é a maior especialista nesse assunto, o que a regra da monogamia garante? Garante que as minas não vão todas pros melhores caras. Então, ou você faz uma regra que obriga as mulheres a ficarem com caras piores, ou você deixa quieto e as mulheres vão todas migrar pros caras mais altos e marginalizar os caras de baixo. E qual é o problema? Você observa estatisticamente, quanto mais caras são marginalizados dessa vida amorosa e matrimonial, maior aumenta a violência, especialmente nos lugares em que eles se concentram. Essa é a grande parte da relação do problema da família relacionado à violência. Famílias desestruturadas produzem violência e tal. Qual é a questão ali? O que é ciência? O que é achismo? A questão é que a gente tem muitas correlações estatísticas. Você não pode dizer uma coisa causa outra, porque em última instância isso seria dizer que num caso específico tal coisa causa tal coisa, e nunca é bem assim. O problema que a Valerie Hudson enfrentou em todos esses lugares de ver poliginia causa esse problema é a mesma coisa que acontece na sexualidade livre. Quer você institua a poligamia, quer você deixe todo mundo livre pra fazer o que você quiser, o resultado final sempre tem até um número dos sites de relacionamento, você põe as mulheres pra darem nota pros homens, e o resultado é que tipo 70, 80% dos homens pras mulheres é abaixo da média. Então, tipo, o cara que não é nota 8 é abaixo da média. Os caras que são 8 pra cima não tem problema com mulher. Assim, lógico, todo mundo tem problema com mulher. Também a gente adora reclamar. Mas assim, é uma vida muito diferente quando você é um cara nota 8 pra cima e quando você é um cara nota 6, 7 pra baixo. Os problemas que você vai enfrentar são completamente diferentes. E isso também é importante pra você entender a revolta das feministas seculares da vida da cidade. Por que elas conseguem ser ao mesmo tempo tão privilegiadas e tão revoltadas? Porque pra mulher, o amor é muito importante e elas estão condenadas a esse mundo em que, assim, todos os homens da elite cultural, que é a classe das feministas, pode ficar com uma massa de mulheres solteiras da população. Sim, a gente é bem menos exigente que as mulheres. Então, a liberdade sexual, ela é muito melhor pros homens da elite do que pras mulheres da elite, e isso irrita elas. Então você sempre vai ver essa duplicidade na propaganda feminista, de que, assim, por um lado, liberdade sexual, por outro, calma lá, a gente tem que dar um jeito de fazer com que os nossos homens não possam sair por aí com todas as pobres. Então começa com, não pode mais pegar subalterno. Patrão não poder pegar subalterno. O que é isso? É filha e mulher de homem rico dizendo, vamos acabar com essa de tomar chifre por causa dessas menininhas que ficam dando sopa, porque são secretária do cara. Entendeu? Essa não é uma regra pelo bem das mulheres. A secretária, que não vai poder dar sopa pro cara e subir de vida assim, se ferrou. Quem se dá bem é assim a que tá em casa. Então veja que essas regras, não dá pra você pensar em termos de beneficia a mulher ou não, ou beneficia o homem ou não. Depende muito das suas condições. E você tem que encontrar quais são essas condições das quais tudo mais depende. E geralmente não é só uma questão de cultura, não é só uma questão de ideias. É uma questão de matéria. É uma questão de você olha as condições reais dos fenômenos, tipo, o que tá acontecendo, quais são os interesses de cada um, quais são os problemas de cada um e tal. E você vê que as coisas fazem sentido quando você interpreta elas assim, com lógica situacional. Nosso conhecimento é muito limitado sobre isso. E quando você tá tentando falar de causas e efeitos em eventos humanos, cara, tem uma quantidade infinita de coisas interagindo. Então a estatística ela é útil nesse caso pra gente tentar ver os padrões, pra tentar descobrir quais são as key variables, quais são as variáveis-chave que influenciam nos problemas que a gente tá tentando entender. E o problema da violência, o problema do feminicídio parece estar muito atrelado à falta de mulher, entre aspas, no sentido da razão sexual operacional, que é certos perfis demográficos foram privados das condições necessárias para se tornar atraentes para as mulheres do seu próprio grupo. As condições econômicas, principalmente o fato de que a economia dos serviços foi crescendo e todos os empregos de homem, que os americanos chamam de blue collar, emprego de pobre, emprego de homem sem qualificação, isso foi ficando cada vez mais difícil, cada vez pior. Faz décadas e décadas que só se ferra isso, vai tudo para a Ásia. E isso aqui é na América Latina também, menos do que nos Estados Unidos, mas
Isso vem acontecido. E ao mesmo tempo, cada vez mais trabalho de serviço, cada vez mais trabalho de fisioterapeuta e psicólogo e coisa que mexe com gente e sabe assim, um monte de emprego de mulher vai surgindo. Então mesmo que você parta do princípio de que você é um casal fixo, será que vale mais a pena o cara ser dono de casa ou a mulher ser dona de casa? Dependendo do seu perfil demográfico, já vale a pena inverter, objetivamente falando. Porque especialmente pra casais mais pobres, em que o cara é menos letrado do que a mulher, isso é um perfil bem... Tipo, em casal rico, isso não é verdade. Em casal pobre, isso é bem verdade. O cara é bem menos letrado que a mulher. E numa economia em que você ser bem letrado vale muito mais do que você ser bom com coisas mecânicas, em resolver problemas físicos, assim... Aí às vezes vale a pena inverter mesmo. Não tem jeito, é racional, não é cultural. Ou melhor, é cultural, mas não no sentido que as menininhas usam de tipo cultural como uma viagem da sua cabeça. É cultural porque cultural inclui todas as instituições, todas as práticas, todas as crenças e todas essas coisas que são criações humanas. Tudo aqui em volta de mim é uma criação humana, inclusive as minhas ideias, inclusive meu óculos e blá blá blá. Mas enfim, daí eu fui lá estudar as origens do termo misoginia na Grécia Antiga. E eu não lembro exatamente onde estava o texto, se eu achar eu até ponho aí, mas eu acho que era algum cínico. O contexto é o seguinte, ele tá falando de costumes matrimoniais. E o misógino é quem? É o cara que não quer casar. E especialmente por quê? Porque ele não tem paciência com a mulher. Porque ele não quer fazer o trabalho do homem com a mulher, que é... O que um bom esposo faz pela mulher dele? Ele permite que ela seja feminina, que ela se deixe levar por excessos de irracionalidade feminina e saiba pôr o pé quando não pode. Quando não porque você não gosta, mas porque vai ser ruim pra ela. É sempre essa dualidade, que é a mesma coisa pra mulher. Ela tem que ter tolerância com certas irracionalidades masculinas, mas saber também onde ela diz não, aqui não. Entende? E é uma coisa que não é simples, é uma coisa que depende da nossa intuição, é uma coisa que depende das dinâmicas, e especialmente quando não existem dogmas, é uma coisa bem difícil de fazer. Então essas traduções, elas facilitam que a gente entenda como as coisas funcionam e tenha um vocabulário pra falar, tipo, não, calma, isso que você tá fazendo parece com isso e tá dizendo que não é bom. Então o ponto é que você traz pra conversa de algum jeito. Você não precisa pensar em termos da ideologia. E é isso que eu acho que é melhor vocês não encararem assim. Parte sempre do pressuposto que qualquer pessoa que você conhece que tá falando na língua esquerdista ou na língua direitista que você odeia, que ela tá tentando falar uma coisa que poderia ser dita na sua língua também. E cara, que eu acho que é tipo uma questão de QI verbal, sabe? Qualquer pessoa com mais de 180 de QI verbal, qualquer coisa que seja dita em qualquer linha de ideologia, você pega e transforma numa frase compatível com a outra ideologia e todo mundo vai levantar e aplaudir quando precisar, entendeu? É só uma coisa de retórica. Então, acho que esse endeusamento da retórica depende de uma falta de capacidade verbal muito grande, porque é realmente um joguinho de criança. Então, vou pôr aqui umas imagens de várias pesquisas, pra vocês só darem uma olhadinha, também vou pôr as fontes. Assim, eu não me importo muito com essas coisas em geral, porque tem muita pesquisa, é muito fácil você achar estatística pra provar o que você quiser, e geralmente é um problema logístico dos debates. Quando você quer fazer com que os debates dependam de a cada 5 minutos de conversa, o outro tem que ir lá e ler uma pesquisa inteira de dados, tipo, você discorda disso? Então lê essa pesquisa, daí joga a pesquisa no cara. Isso faz com que as discussões nunca avancem em nada, porque tá todo mundo, tipo, o melhor é, tá, beleza, eu não acredito nisso, não, beleza, assuma que essa merda é verdadeira, então continua. E avança assim. Você tem que agir como uma parteira, você tem que arrancar a coisa boa que o cara tem a dizer dele. Isso é o que você tem que fazer quando você tá conversando com alguém. A melhor coisa que você faz é isso. Servir de parteira pra outra pessoa. É isso que Sócrates fazia. Isso é a maiêutica. É dar à luz aos bebê ideias que a gente tem. Então, qual é a conclusão de tudo isso? O que ferra as mulheres em termos de violência não é a desigualdade entre elas e os homens. O que ferra as mulheres é a desigualdade de homem com homem, porque isso faz com que os homens mais poderosos possam tratar as mulheres que nem lixo. Então o que as mulheres precisam fazer se elas querem diminuir a violência contra as mulheres? Melhorar as condições dos piores homens, para que os piores homens possam dar condições boas para as mulheres pobres, e daí as mulheres pobres não vão fazer qualquer coisa pelos homens ricos, e daí os homens ricos não vão poder tratar as mulheres ricas que nem lixo, que é o que acontece. É uma cadeia de efeitos inevitáveis que elas querem atribuir a uma cultura X, que poderia ser mutável desde que você desse o cargo suficiente para todas elas no governo. Qual a diferença entre assexuado? Mano, eu acho que essa história de assexuado, eu fico pistola de tão ridícula que é. Ridícula. Assexuado é anjo. O cara falou que anjo não era andrógeno. Agora vamos ter que entrar nessa questão. Meu ponto é só que, tipo, pra você ser assexuado, você não pode nem ter um corpo físico. Você precisaria ser um espírito. Então tá bom, então nem anjo. Você é de ectoplasma. Entendeu? Senão você é só alguém que não quer. Você não é um achocolatus. Se você não gosta de chocolate, entendeu? Você é só alguém que não quer chocolate. E daí talvez depois você queira, talvez você não queira, entendeu? Não é que uma coisa causa outra. É que é observável que aumenta a chance. É assim que a gente tem que trabalhar nesse tipo de assunto. A gente
nosso conhecimento é muito limitado sobre isso, e quando você tá tentando falar de causas e efeitos em eventos humanos, cara, tem uma quantidade infinita de coisas interagindo. Então a estatística ela é útil nesse caso pra gente tentar ver os padrões, pra tentar descobrir quais são as key variables, quais são as variáveis-chave que influenciam nos problemas que a gente tá tentando entender. E o problema da violência, o problema do feminicídio parece estar muito atrelado à falta de mulher, entre aspas, no sentido da razão sexual operacional, que é certos perfis demográficos foram privados das condições necessárias para se tornar atraentes para as mulheres do seu próprio grupo. As condições econômicas, principalmente o fato de que a economia dos serviços foi crescendo e todos os empregos de homem, que os americanos chamam de blue collar, emprego de pobre, emprego de homem sem qualificação, isso foi ficando cada vez mais difícil, cada vez pior. Faz décadas e décadas que só se ferra isso, vai tudo pra Ásia. E isso aqui é na América Latina também, menos do que nos Estados Unidos, mas isso vem acontecendo. E ao mesmo tempo, cada vez mais trabalho de serviço, cada vez mais trabalho de fisioterapeuta e psicólogo e coisa que mexe com gente e sabe assim, um monte de emprego de mulher vai surgindo. Então mesmo que você parta do princípio de que você é um casal fixo, será que vale mais a pena o cara ser dono de casa ou a mulher ser dona de casa? Dependendo do seu perfil demográfico, já vale a pena inverter, objetivamente falando. Porque especialmente para casais mais pobres, em que o cara é menos letrado do que a mulher, isso é um perfil bem... Tipo, em casal rico, isso não é verdade. Em casal pobre, isso é bem verdade. O cara é bem menos letrado que a mulher. E numa economia em que você ser bem letrado vale muito mais do que você ser bom com coisas mecânicas, em resolver problemas físicos, assim, aí às vezes vale a pena inverter mesmo. Não tem jeito, é racional, não é cultural. Ou melhor, é cultural, mas não no sentido que as menininhas usam de tipo cultural como uma viagem da sua cabeça. É cultural porque cultural inclui todas as instituições, todas as práticas, todas as crenças e todas essas coisas que são criações humanas. Tudo aqui em volta de mim é uma criação humana, inclusive as minhas ideias, inclusive meu óculos e blá blá blá.